Graça e paz, amados. Hoje a mensagem está falando sobre a fidelidade de Deus. O quanto Ele é fiel conosco, mesmo quando nós somos infiéis com Deus, que graciosamente nos concedem bênçãos sem medidas. Ouçam o que está escrito na segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Se somos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amados, Deus é fiel por causa do seu caráter, por causa da sua essência. Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Romanos e ele faz uma pergunta: e daí, se algumas pessoas duvidam, algumas pessoas questionam da fidelidade de Deus? Estes questionamentos, pensamentos dos homens vão invalidar a fidelidade de Deus? E ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Amados, quando nós somos infiéis diante de Deus, nós somos mentirosos, porque a gente fala que somos fiéis a Deus no nosso modo de agir, no nosso comportamento, nas nossas ofertas, no amar ao próximo, no quesito julgamento, e nós não somos amados. Não queremos sermos julgados, mas a todo tempo nós estamos julgando as pessoas, estamos apontando os erros das pessoas sem nenhuma misericórdia. Coisa que a gente não quer que façam conosco. Falamos que somos fiéis nos dízimos, nas ofertas, os quais não estamos fazendo favor nenhum. Nós só estamos devolvendo uma parte como gratidão daquilo que Deus nos concede, uma provisão, um salário. Então nós estamos tirando uma parte como oferta, e esta parte ajudam a administração, o bom andamento de uma igreja, as pessoas necessitadas. Então, enquanto as coisas que a gente olha para as pessoas, a gente reprova e acha, não, porque a gente se acostuma a ser infiel e no final você fica achando que é comum, porque você mesmo, nós mesmos, ficamos nos justificando diante de Deus. E para ilustrar o que é ter fidelidade a Deus, em Mateus capítulo 25, o Evangelho de Mateus capítulo 25, versículo 23, fala sobre a parábola dos talentos. Jesus ensinava muito através das parábolas. Parábolas é algo que se usa, um tema para ilustrar e transmitir conhecimentos para as pessoas de uma maneira que as pessoas entendam. E Jesus, nosso grande mestre, ele ensinava muito através de parábolas. E neste evangelho fala sobre a parábola dos talentos. E um versículo que a gente tem que ter em mente é que após aquele homem ter distribuído talentos para alguns servos dele, alguns empregados dele, porque ele tinha que viajar, na volta, na prestação de conta, ele fala para quem usou bem os talentos que receberam. Ele disse algo que nós temos que prestarmos atenção e vermos se esta palavra cabe para as nossas vidas.
porque ele disse ali para os servos que administraram bem os talentos que receberam. Ele disse: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, eu o porei sobre muito, eu vou colocá-lo. Amados, cada talento pesava 34 quilos, mais ou menos 34 quilos. Existiam talentos de ouro e talento de prata. Os talentos de ouro de 34 quilos seria equivalente ao salário de 20 anos de um trabalhador. Amados, se fosse de prata, seria equivalente a mais de um ano de salário de um trabalhador. E ele chamou os seus servos e deu: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebeu 5 talentos, amados? Quando o servo voltou, ele devolveu 10, ele investiu, ele fez alguma coisa. O segundo servo, que recebeu 2 talentos, também devolveu outros 2 talentos. Mas o terceiro servo, que recebeu apenas 1 talento, não se mostrou disposto a investir seus esforços para que, através do seu investimento, resultaria em benefícios de outros. Foi por isso que este dono, quando voltou, disse, falando que nós temos que refletirmos aquilo que é confiado em nossas mãos. E hoje em dia, este relato desta parábola também nos fazem refletirmos o quanto somos infiéis a Deus, na gratidão, na oferta, em segui-lo, em obedecê-lo e amá-lo. E que possamos mudarmos o conceito do que é ser fiel a Deus. Porque nesta parábola está dizendo que teve uma consequência com este servo que enterrou o único talento que recebeu. E houve uma sentença do dono: tirai-lhe, pois, o talento, o único talento que ele tinha enterrado, e dai-o ao que tem 10. Está entendendo, amados? Então, o poder da multiplicação a cada dia se multiplica mais. Não esqueçamos da multiplicação dos pães, aonde na multidão um menino tinha 5 pães e 2 peixes. Ele ofertou. Ali teve uma multiplicação. Na primeira multiplicação dos pães, 5.000 homens comeram, sem contar com mulheres e crianças. Houve uma multiplicação daquilo que foi doado. E ainda sobraram 12 cestos. O poder da multiplicação, quando Deus nos entrega alguma coisa em nossas mãos e que nós façamos por sermos vistos diante dos olhos de Deus como multiplicador daquilo que Ele confia para nós. Eu sou a pastora Sandra Brito e oro por nós. Obrigada, Senhor, por esta advertência. Obrigada, Senhor, pelo alerta da conformidade em que nós estamos vendo e fazendo com aquilo que Tu espera de nós, na nossa fidelidade em diversas áreas da nossa vida, em reconhecermos que as Tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos quando nós somos infiéis a Ti, conosco mesmo, com as nossas atitudes e com as pessoas. Obrigada, Deus, e obrigada por esta intercessão. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.